Olá, meu nome é Idail, sou programador que está desenvolvendo um sistema para gerenciamento de construções e obras para empresas de engenharia civil. Estou desenvolvendo um sistema a pedido da RD Construções e Engenharia, que está insatisfeito com o sistema Ciente. Vamos à demonstração de funcionalidades. Aqui em Insumos você tem a opção de cadastrar insumos e consultar insumos. No cadastramento de insumos você consegue selecionar a tabela que quer, ou no caso, consegue filtrar normalmente. Caso você queira cadastrar também uma nova tabela, mesma situação para grupos. Caso queira cadastrar mais grupos, também tem a opção. Esse código abaixo também tem a mesma situação que os serviços e foi a pedido do meu cliente, da RD Construções e Engenharia. É um código auxiliar para facilitar nas buscas do insumo ou do serviço. Por exemplo, o 1, que no banco de dados tem alguns registros já fictícios, né, conforme pode ser visto aqui. E aí, esse código é para facilitação de busca do registro tanto de insumo quanto de serviços dentro do sistema. Essa é a tela de consulta de insumo. Desculpa, de cadastro de insumo. Agora vamos ver a tela de consulta de insumo. Aqui você preenche o código do insumo, você vai buscar o insumo e tem três opções: alteração do insumo, a visualização do insumo e a exclusão do insumo. Vamos mostrar primeiro a visualização de dados do insumo. O que seria visualizar insumo? Caso você queira uma visualização rápida dos dados do insumo, você clica, ele vai te mostrar detalhes do insumo e também os detalhes relacionados a esse insumo. Esses detalhes podem ser alterados na tela de alteração do insumo, que já vou mostrar. Antes, vou mostrar um detalhe que meu cliente informou que precisa ter, que o que seria? Se um insumo ele está relacionado, incluso em uma composição, ele não pode ser excluído, porque composições elas são montadas para serem inseridas em orçamentos, então não pode haver exclusão. E o sistema ele conta com essa tratativa de não haver exclusão caso ele esteja em uma composição. Por mais que clique em excluir, esse insumo ele faz parte e ele exibe a mensagem que não pode excluir devido a fazer parte de uma composição. Agora vamos à tela de alteração de insumo. Caso necessário, né, você pode excluir as informações do insumo aqui acima. E também, se você quiser cadastrar mais detalhes, você pode vir aqui e cadastrar mais detalhes, ou caso você queira excluir o detalhe específico. Vamos para a tela de serviços. Mesma situação, né, para selecionar a tabela em serviço, ou caso você queira, não tem o botão de tabela aqui, né, para cadastramento da tabela em serviços. Mas, se for preciso, inclui aqui. Os campos, né, para preenchimento, para cadastramento e também o código auxiliar. E uma questão, né, é esse código auxiliar, tanto de serviço quanto de insumo, o sistema ele faz a tratativa de verificar se quando você informar, por exemplo, você vai informar o S2 aqui. Ele verifica se já tem um S2 de serviço 2 e caso já tenha, ele não deixa, para não haver duplicidade do registro no banco de dados. Vamos à tela de consulta de serviços e no caso, ele também vai listar, né? Serviços também tem a mesma situação, porque serviços são composições e uma composição pode ter outra composição incluída nela além de insumos. Aí ele faz aquela tratativa também. Clicou aqui e caso tenha, não pode ser excluído. E aqui você consegue acessar a tela de alteração de serviços, onde você acessa a composição desse serviço, que são esses insumos que estão na composição, e você consegue, caso você queira inserir um insumo, ou caso você queira
inserir um serviço, né? Fica da sua escolha, você vem e seleciona, coloca a quantidade e clica em gravar. E ele vai incluir na composição. Vamos aos orçamentos. Aqui em empresas, primeiro você precisa cadastrar uma empresa que vai estar relacionada ao orçamento, no caso. Aqui estão todos os dados para você preencher e fazer o cadastramento da empresa. Vamos nos orçamentos, né, que eu já tenho uma empresa cadastrada e vou selecionar essa obra, né, que eu fiz o cadastramento dessa obra e vou entrar no orçamento, porque no caso cada obra pode ter uma ou várias unidades construtivas. Vou entrar nessa e esses são no caso os dados dessa tabela EAP dessa unidade construtiva, que eu chamo unidade construtiva de planilha de orçamento, porque é uma planilha de orçamento que posteriormente será impressa em vários relatórios, seja de orçamentos, seja de composição seja, só confirmar aqui, seja de curva ABC de insumo, seja de curva ABC de serviços ou de composições. Aí no caso, aqui, se você quiser cadastrar mais uma célula nova ou uma etapa ou uma subetapa, você pode normalmente, ou caso você queira incluir um novo serviço. Eu vou acessar esse orçamento, né? Eu vou acessar a outra unidade construtiva para demonstrar uma questão. Aqui tem uma nova etapa, uma nova subetapa, uma nova célula construtiva, desculpe, uma nova etapa e uma nova subetapa. Eu ainda estou tratando o recortar, algumas funcionalidades. O copiar também tem algumas questões para resolver, mas algumas partes estão funcionais. Que, por exemplo, se você quer copiar todos esses registros, você pode vir aqui, né, marcar desse daqui, do primeiro ao último, e clicar aqui que ele vai marcar o intervalo de registros. Você clica em copiar, você seleciona a etapa e você clica em colar. Ele vai continuar a numeração, algo que meu cliente, né, da RD Construções e Engenharia, informou para mim, que não faz sentido o Cienge, o nível dos serviços, vai até o 4, sempre fica repetindo 4, 4. E ele me informou que não havia sentido nisso. E no meu sistema, o nível vai até onde a necessidade do cliente deseja. Conforme você pode ver, foi 12, 13, 14 e foi incrementando. Então, se você quer ficar copiando sem ficar precisando repetir serviço embaixo dessa etapa, você seleciona tudo, você seleciona onde você quer colar e ele vai reajustar aqui de baixo. E caso você queira, no caso, criar uma nova célula construtiva, vamos criar aqui. Ele gera uma nova célula construtiva normalmente. Vamos demonstrar alguns relatórios. Esse relatório ele faz a geração de relatório da planilha de orçamentos, no caso, que estávamos visualizando. Tem a sintética e tem o relatório sintético e o analítico. O sintético é mais simples, o analítico ele separa por tipo de insumos, que meu cliente havia informado. E tem como você exportar tanto para PDF quanto para Excel. Esse daqui, como eu falei, né, ele é mais simples, né, o sintético. Aí essa daqui é aquela planilha de orçamentos que a gente estava visualizando. Esse, como eu falei, né, ele separa pelo tipo do insumo, se é mão de obra, se é material, se é equipamento de obra. E as informações da obra, da unidade construtiva que a pessoa selecionou, né, o usuário selecionou, o tipo da obra, o endereço da obra, a data. Essa parte eu ainda não tratei. Vamos à curva ABC de insumos. O que seria a curva ABC de insumos? Ele vai listar o insumo que mais impacta na obra, de preço, no caso.
No caso, o insumo que está mais impactando nessa obra é o cimento CP3, que o preço dele é 9.926,63. Vamos à ABC de serviços. De serviço, o que mais impacta é o lançamento de concreto usinado. E ele mostra o parcial e o acumulado também, conforme pode ser visto. Os relatórios eles não estão finalizados totalmente, porque eu ainda estou no processo de desenvolvimento do sistema. Porém, como pode ser visto, ele já pode ser demonstrado conforme estou fazendo agora. Eu vou selecionar a obra, no caso, e aqui, como são composições e na composição tem serviços inclusos nela, mas eu ainda não tratei essa parte, você vai poder filtrar pelo serviço. Eu vou selecionar para gerar e essa é de composições de serviço de obra. O que seria a geração do relatório de composições de serviço de obra? Ele nada mais que lista todas as composições que estão inclusas em uma planilha de orçamentos de uma obra X. Depende da unidade construtiva que você está selecionando aqui. Os relatórios são esses. Para já deixar detalhado quais implementações futuras que faltam, né? Aqui em orçamento, né, meu cliente informou o que para mim? Que ele percebeu que quando um serviço é incluso em uma planilha de orçamentos, assim que o serviço é incluso em uma planilha de orçamentos, que no caso é isso que eu demonstrei, onde eu gerei novos itens, ele percebeu que os itens são salvos em uma parte à parte para não afetar o preço de uma planilha de orçamento que já está sendo gerada. Com isso, eu fiz o quê? Eu estou gravando esses dados aqui em uma parte reserva e quando, no caso, o usuário do sistema resolver e dizer que já está finalizada a planilha de orçamentos, ele poderá vir aqui, que ainda não tratei, atualizar orçamentos. Aí ele vai selecionar a obra, ele vai selecionar a unidade construtiva, no caso reserva, e a unidade construtiva pai, que ele deseja que faça tudo que está na tabela, no caso reserva, vai para a tabela principal. Porém, a tabela reserva ainda continua com os dados, caso a pessoa queira alterar ou algo específico. E tudo que for da reserva vai poder ser tratado pelos insumos e pelos serviços por aqui. E o cadastramento do usuário eu ainda não tratei, porém vai ser para cadastrar os usuários da sua empresa e consultar os usuários da sua empresa. E vai ter as permissões do que a pessoa vai poder fazer. Por exemplo, você que é dono, você vai poder gerenciar tanto os orçamentos, quanto os insumos, quanto os serviços e fazer a geração de relatórios por aqui. E caso você não, queira que o seu estagiário ou o seu gerente, né, ele faça mais coisas que um estagiário, aí você vai vir aqui e no cadastramento você vai fazer o gerenciamento, né, de tipo de acesso. Esse usuário pode gerar orçamentos. Esse usuário pode gerar relatórios. Vai depender do nível de acesso que você der à pessoa. O sistema de engenharia completo, ele é esse. Se, no caso, na sua empresa tem alguma necessidade específica, podemos conversar e eu posso implementar mais funcionalidades que ainda não tem nesse sistema. Aqui no caso, meu cliente, ele falou para mim que tem mais funcionalidades no Cienge que posteriormente a gente pode colocar mais no sistema de engenharia. E aí, caso a sua empresa também tenha mais funcionalidades que ainda não tem nesse, a gente conversa e eu implemento nesse sistema. Obrigado e aguardo o contato.